Olá, meu nome é Zé Luiz. Meu nome é Luana. E nós estamos No Viajantes Não Profissionais. Exato, e hoje a gente vai falar do nosso Karmann KC 540, certo, Lulu? É, O que a gente vai falar no vídeo de hoje? é sobre o que a gente reformou. Exatamente, então dá uma olhada também nos vídeos anteriores que a gente fez lá, a procura do trailer, tudo que a gente queria fazer do trailer, certo? Mas hoje a gente vai mostrar ele pronto, com todas as reformas que nós já fizemos, certo? Roda a vinheta. Então vamos falar da parte mais importante, pelo menos para mim, que é a parte de segurança. Bom, esse é um trailer 1988 e a gente tem muita coisa de segurança para mexer nele, né? Afinal de contas, todo o sistema era um sistema mais antigo, não que não fosse seguro, né? Ele era um sistema seguro, mas era um sistema que já tinha mais de 30 anos rodando por aí. Então a gente resolveu modernizar a parte do engate rápido. Então a gente colocou um novo engate rápido, colocamos a trava AKS, que ajuda na segurança do trailer, evitar que ele tenha pêndulos, né? A gente tem aqui também a nova tomada, a gente comprou uma tomada nova, trocou todo o chicote, então o chicote elétrico tudo certinho. O freio de emergência, caso a gente tenha algum problema, um desacople, né? A gente perca o engate, ele aciona, e a gente trocou a biquília. A biquília, para falar a verdade, a do Karmann eu até achava ela um sistema melhor, mas essa aqui funciona muito, muito bem. Aí você vai me perguntar, poxa Zé, mas vocês também trocaram o eixo? Não. Porque a gente pesquisou bastante, pesquisou muito, falou, poxa, vai valer a pena trocar o eixo ou não vai valer a pena? O nosso eixo, ele é muito bom, ele é muito forte, imagina, feito pela Karmann, um eixo alemão, né? A gente ia trocar por um eixo novo da Alco. Só que consultamos e vimos que a questão do eixo do Karmann não é ele ser forte ou não ser seguro ou não, mas as borrachas internamente elas desgastam. E o fornecedor que fornecia as borrachas internas do eixo para Karmann ainda existe e ainda fabrica as borrachas. Então a gente conversou com o Marcos da Retro Trailer, que é lá do sul, e ele consegue fazer as trocas da borracha do eixo. Então a gente reformou o eixo. Dá uma olhada aí, vou colocar o vídeo para vocês da reforma desse eixo. Fala galera, então é o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês o que a gente está fazendo com o eixo do Karmann, porque esse é um eixo antigo, a gente nunca tinha mexido nele, né? Basicamente a gente tinha só feito uma revisão de freio, rolamento, essas coisas. E agora a gente falou com o Marco, que entende tudo de Karmann e está fazendo pra gente a troca das borrachas do eixo. Vou mostrar aqui para vocês. Então, mostrando aqui para vocês, o Marcos já está mexendo no eixo dianteiro do lado direito do trailer. Então vocês estão vendo aqui, vou mostrar aqui para vocês o traseiro. Aqui está o eixo, aqui dentro. E agora, se você olhar ali no do dianteiro, tem um buraco ali. Naquele buraco vão as borrachas que ficam dentro do eixo. E essas borrachas elas desgastam. Imagina, esse daqui é 88, né? Então já estamos falando aí de pelo menos 24 anos, mais de 20 anos de uso, né? Veja só como ela fica com o desgaste do tempo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui é a borracha que tá lá dentro. Olha como ela fica toda amassada, né? Ela vai perdendo a densidade. E agora eu vou mostrar para vocês uma nova, né? Aqui está uma borracha nova e era dessa maneira redondinha que ela deveria estar, né? Então o Marcos conseguiu o fornecedor, né, Marcos? Original, né, da Karmann, não foi? O mesmo fabricante que fabrica a Karmann. O mesmo fabricante. E aí ele desenvolveu essa máquina que consegue sacar e colocar de volta essa borracha dentro do eixo. A hora que ele colocar, eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz. Certo, Marco? Boa!
Então vocês viram aí como é que foi a mudança, né? Tirou as borrachas antigas, como que ela ficou, né? Ficou bem pequenininha, porque é de tanto tempo ela pressionando. E a gente colocou as borrachas novas, mas dá uma olhada. Ele ganhou pelo menos 5 centímetros de altura. Cara, eu vou falar, depois que eu puxei o trailer com esse eixo reformado, ele vem certinho, sem o menor problema, tá muito mais seguro para fazer a ultrapassagem. Realmente foi uma grande mudança em termos de segurança e rodagem na estrada. Outra parte que a gente achou muito importante mexer é a parte elétrica. Pensa o seguinte, em 1988, o que você tinha para carregar de tomada? 2, 3 coisas, sei lá, talvez o barbeador, um secador de cabelo, não tinha celular, liquidificador, tinha pouca coisa, né, Lulu? Né? Você nem sabe, você nem era nascida, poxa. Eu tô chutando. Hoje em dia no trailer a gente carrega celular, o que mais? Tablet. 2 tablets, tem televisão, computador, tem celular, tem um monte de coisa, tem tudo que a gente tinha, mais um monte de coisa. Negócio da pizza. A gente tem um forninho de pizza, enfim, a gente tem um monte de coisa no trailer. Então a gente achou, poxa, acho que tá na hora de a gente trocar toda a parte elétrica, toda a fiação do trailer. Então a gente trocou tudo que tinha no trailer. Então a começar por essa entrada, né, Lulu? Tá? Então essa daqui é uma entrada que a gente acabou comprando no AliExpress, né? Então a entrada de tomada é nova. O que mais que a gente... teve que comprar outra coisa, certo, Lulu? Que é o macho e a fêmea, que é essa aqui. É a entrada que vai ali dentro. Então a gente trocou também toda a fiação que entra, que alimenta o trailer, justamente para dar um pouquinho mais de segurança. Além disso, a gente colocou tomadas aqui nas laterais, certo, Lulu? Certo. Olha aqui. Então aqui normalmente a gente coloca a geladeira externa, que a gente tem uma geladeira externa. Fogão. E aqui, ó, a gente tem 2 tomadinhas externas agora. Ou o né? fogãozinho que a gente coloca pra fazer comida. Ou o fogãozinho que também. coloca na... Mas o fogãozinho é a gás. E aqui a gente também acabou trocando tudo por LED. Todas as lâmpadas agora são de LED, justamente para ter um pouco mais de segurança. Mas vamos mostrar lá dentro, então vamos mostrar um pouquinho lá para vocês a parte elétrica interna do trailer, o que a gente fez. A gente fez uma coisa muito importante. Primeiro a gente trocou o estrado aqui da cama, né? Colocamos um novo, aumentamos um pouco mais as entradas da tulha, colocamos um acesso interno aqui da tulha, aqui embaixo, da tulha externa também, acesso por aqui. Mas algo importante que a gente fez foi a parte elétrica. Então, como vocês podem ver, a gente tem aí o conversor, inversor, controlador de carga, né? Da cable de 10.000 volts. Então, ele faz todo o controle da casa. Então a energia entra lá fora naquele lugar que eu mostrei para vocês, independente da tensão externa, ele transforma tudo aqui dentro em 220. E a gente também tem baterias novas, a gente tem uma carga aqui grande de baterias, e o mais legal é que além disso a gente tem também a placa solar, né? Então a gente tem a placa solar, se vocês verem ali do lado também a gente tem um carregador de bateria, né? Então enquanto ele estiver na tomada ele tem um carregador de bateria, além da placa solar para apoiar a gente. E vale lembrar que no final das contas a gente acabou trocando toda a fiação e todas as tomadas. Vamos dar uma olhada nas tomadas. Antes de falar das tomadas, vamos falar que a gente trocou todos os disjuntores. Todos os disjuntores são novos. Então a gente tem aqui a entrada externa, o disjuntor 12 volts e todos os disjuntores. Então a casa inteira ficou 220 ou, claro, 12 volts. São as 2 tensões que a gente tem dentro da casa. Então a gente colocou aqui, ó, trocou todas as tomadas. Colocamos aqui também as entradas de celular, 12 volts, ó. Tem já aquela entrada nova de celular, entrada anterior, né? Tudo novinho em folha. E as luzes, todas as luzes que nós colocamos são de LED. Aqui as luzes aqui, inclusive, são de LED. A gente vai mostrar. Aqui tem a tomada nova, né? A gente trocou toda a tomada. Aqui em cima, se vocês podem ver aqui, eu vou mostrar depois para vocês. Colocamos tomadas novas. E aqui tem a abertura elétrica do trailer. Vou falar sobre isso também. Tá? Então essa foi a parte de segurança que a gente fez aqui no trailer. E a gente fez também toda a parte externa do trailer. Vou colocar as fotos aí de como eles eram. Mostra aqui em cima, né, Lulu? Em cima de você. Como que era o trailer anteriormente. E
a gente pintou todo o trailer. A gente decidiu deixar a cor do trailer numa cor original dele. Não é original desse. A original desse ele era um amarelo e marrom, mas essa também era uma cor original do trailer. Então branco e vinho, o trailer inteiro. Nós pintamos o trailer, tocamos todas as janelas, então as janelas são novas. A gente só não trocou a janela de trás porque ela estava em bom estado. E o que mais que a gente colocou? Isso aqui a gente fez junto, né, Lulu? Não, você fez com a mamãe, ó. Essas são as faixas refletivas que são obrigatórias para você Detran. colocar no Detran. Ele tem uma medida aqui certinho. Tem um canal de um colega nosso que também tem um Karmann Geek que ele mostra. Eu vou colocar aqui embaixo o link. Ele mostra aqui lugar como é que faz para você colocar. A gente tinha falado de segurança anteriormente. Uma outra coisa importante de segurança é isso daqui, ó. A gente trocou as lanternas do trailer. Antes era uma lanterna antiga, era halógena, né, Lulu? Puxa, parecia dois vagalumezinhos, quase não iluminava nada. E a gente colocou essa lanterna aqui. Pode tirar, por favor, dona Lulu, muito obrigado, pra gente mostrar. E aqui ficou a lanterna de LED, muito forte. Isso também ajuda no termos de segurança, mas também esteticamente ela ficou bonita com o conjunto, né? Isso aqui era feito pra gente puxar o trailer, mas é muito difícil de puxar. Nós pintamos também o para-choque, enfim, o trailer tá inteirinho pintado, novinho esteticamente. Papai, Oi. sabe que eu achava que era aqui? Onde guardava o esgoto, porque quando a gente acampou lá com o Mas motorhome... mostra lá na frente onde que a gente fez pra colocar o esgoto. Quando era o motorhome, você tirava do negócio quadrado, assim. E aonde que a gente deixa aqui, ó, a saída? Aqui. Muito bem, então a gente fez esse cano e a gente colocou aqui no cano a saída, aquele cano já moderno, né, maior, a polegada, e a gente esconde aqui o cano aqui na frente. E isso aqui foi uma outra coisa que a gente fez. Esse trailer originalmente ele não tinha caixa de detrito e caixa de água servida. A gente colocou caixa de água servida e caixa de detrito, que ele sai aqui no meio dessas duas rodas. Outra coisa que a gente acabou fazendo também foi ter colocado uma bomba d'água nova. Então a bomba d'água é novinha, né? E outra coisa que é um detalhe interessante estético, a gente colocou essas capinhas aqui, ó, originais. Pintamos o coisa para ficar bonito. Ficou bonito, não ficou bonito? Fica. Então tá bom. Pergunta. O que é isso? E aqui é a antena do rádio. Mas vamos mostrar lá dentro, Lulu? Sim. Então, como a gente falou, a gente também trocou o todo. Então todo ele é vinho e ele é elétrico. Vou colocar aí um videozinho da gente Em cima fazendo do o trailer. papai agora. Em cima do papai. Outra coisa que a gente acabou fazendo bacana foi ter trocado a fechadura. A fechadura, aquela fechadura de Kombi, toda hora dava problema. Aí Caiu o Fernando um dia. caiu, né? O Mas Fernando, para que eu vou colocar aqui o contato da Fuscombi, ele que fez pra gente. Ele fez toda a parte elétrica, aliás, e nos ajudou com isso daqui, ó. Colocamos aqui a trava nova da fechadura, porque já faz muita diferença isso aqui. Então, Embaixo a gente não trocou, ficou a mesma. aqui não, ficou a mesma coisa, né? Então a primeira coisa quando você entrar no trailer, você vai ver que a gente trocou o piso. O piso era original, a gente até não ia trocar o piso, mas ele tava meio sujo, né, Lulu? Não tava muito Tava bonito, encardido. né? Tava encardido. Uma coisa que vocês mudaram aqui dentro, aqui era os botões da elétrica. Ah, boa, Lulu. Era aqui, né? Era aí. Aqui era toda a parte elétrica, a gente veio e trocou aqui por essa gaveta que a gente entra no trailer e já deixa os sapatos. Pra não né? sujar o- Pra não sujar. Ele tá sujo, a gente vai entrar com tênis mesmo. Mas a gente trocou o piso, né? Antes da hora da gente viajar novamente, a gente vai mexer isso. Bom, outra coisa falando ainda estético, mas é elétrico, a gente colocou um ar-condicionado, né? E esse ar-condicionado é importante porque, cara, isso daqui fica um forno, né, Lulu? Fica muito quente. Então a gente colocou esse ar-condicionado, né? Que é o que o inversor que a gente instalou, segura muito, muito bem. Agora, Lulu, E a geladeira que vocês deixaram. a geladeira ela é original. A gente não quis mexer na geladeira, ela tá novinha, porque ela compõe bem. Porque uma preocupação que a gente tinha era reformar, mas não descaracterizar o trailer, né? Então a gente não queria tirar a originalidade do trailer, né? Olha, veja só que a gente manteve, inclusive, os emblemas aqui do trailer e tudo mais, né? Falando ainda de coisa elétrica, a gente colocou um rádiozinho novo, a gente usa bastante, né? Não, veio, aí todo o trailer colocou pra gente um rádio novo, a gente manteve aqui uma entradinha USB,
né, aqui para ele. E a gente colocou também outras entradinhas aqui. Aqui eu consigo inclusive colocar a geladeira. A gente coloca a nossa geladeira nas viagens, precisa carregar a carne e tal. O portátil e a gente deixa aqui, tá? Aqui dentro, não é para bagunça, aí está o controlador de carga da bateria solar, né? Então, isso apesar de não ser estético, mas aqui é um ponto importante, ele está lá 100% carregando com a nossa placa solar. E aqui? Vamos lá falar agora das persianas, certo, Lulu? Porque está entrando bastante luz e tem uma persiana aí, certo? Aqui, ó. Mostra com as duas mãos, abre aí e fecha o... Aqui você puxa, aí fica... Você tem que puxar e segurar para ele fazer um clique, né? Clique. Abre para mostrar como é que faz. É facinho. Aí você pega, faz isso aqui com a mão. E levanta. Aí está. E essa daí é uma empresa no sul, a gente vai deixar o contato aí para vocês. A empresa que faz essas persianas. Outra coisa que a gente fez, e a gente também vai deixar o contato para vocês, foi a parte aqui do adesivo, né? Como é que chama, né? Adesivo. Encapou, né? A gente encapou o trailer inteiro. Então a gente colocou tudo branco. Porque ele originalmente ele era um meio amarelo, né? Era bege. Era um bege, ficava meio escuro. E a gente achava, vamos deixar ele tudo branquinho. Tipo essa cor aqui, ó. Só que tipo essa cor. Só que era cheio de risquinho. Então a gente deixou tudo branco. Então ficou o papel de parede branco. E aqui o teto, tudo branco, tudo branco. A gente manteve aqui o original. Ele ficava meio solto com o fio, ele ficava batendo, era meio ruim. Então a gente deixou ele aqui fixo no teto. E também capamos todas as portas aqui. Todas elas estão devidamente capadas. Outra coisa que a gente fez, a gente trocou as capas do sofá. Esse, para ser sincero, a gente não gostou. Possivelmente a gente vai trocar a capa, vai deixar uma outra capa um pouquinho mais escura e de um outro tecido, porque ela, cara, branco suja muito. E esse tecido ele fica encardido muito rápido, né, Lulu? Detalhe, aqui vocês estão vendo, aqui além da geladeira, né, no espaço da geladeira, tem uns armáriozinhos. Ah, sim, a gente tem os vários armários e a gente também capou todos os armários de branco, né? Aqui vocês podem ver e também, o teto. ó. O teto também. A gente capou aqui tudo de branco, as persianas, tudo. Outra coisa que a gente colocou, a gente instalou o forno micro-ondas, que ele não tinha o forno micro-ondas. Agora a gente tem o forno micro-ondas. Aliás, esses dias atrás a gente quebrou o prato dele, que a gente esqueceu de tirar. É importante ter o forno micro-ondas, coloca alguma coisa para proteger ele, certo? Tem que tirar enrolar o prato num pano de prato. Exato. E guardar no armário. É um negócio que a gente colocou diferente, tipo, a maioria dos três lá que aí do trailer aluga essas coisas, que não foi o push-lock, né? Que a gente colocou esse aqui que trava também, ó. A gente tem o rolinho aqui, ele trava, mas esse é original, mas a gente trocou também toda a cor dos puxadores. Os puxadores agora são pretos. A gente manteve aqui o fogão, então o fogãozinho é original, manteve o fogão original dele. Trocamos a torneira, porque agora é quente frio. Colocamos a torneira, que ela é quente frio, então a torneira moderna. E a gente encapou também a pia, né? A gente ia trocar e ia colocar uma pia de granito, mas vocês sabem, o trailer, a ideia é que ele não fique pesado. Então a gente manteve a pia, a gente simplesmente encapou a pia e colocou esse adesivo aqui também na cozinha. Ficou bem legal. A gente acabou encapando também aqui as portas todas de branco, né? Então a gente manteve aqui as portas em branco. Outra coisa que a gente acabou fazendo, a gente reformou o banheiro. Então eu não vou entrar lá. A dona Fabíola, então a gente deixou o box todo branquinho e o banheiro branco e cinza. Inclusive a gente trocou o aquecedor. Esse aquecedor que vocês estão vendo é novinho. E as lâmpadas de LED. As lâmpadas são de LED e a gente também acabou trocando a privada do trailer. Então a privada tá certinho, todo encapado, piso novo, tudo certinho. Fala, Lulu. A gente não mudou o chuveiro, né? O chuveiro é original, o chuveiro é muito bom, a gente só mudou o aquecedor. A ducha tá ótima. Né? A ducha tá ótima. Dá vontade de ficar o tempo todo, mas não pode. Agora, outra coisa que a gente gostou bastante foi isso aqui, ó. Certo, Lulu? Que a gente chama de teto solar, né? Uma clarabóia aqui. Antes a gente tinha uma clarabóia bem pequena, né? Para entrar luz. Mas esse trailer, esse pedaço era muito escuro, na nossa opinião. E a gente queria entrar um pouco de luz. Então a gente colocou essa clarabóia, ela fecha aqui, ela tem um blackout.
Então, ou fica fechado, ou a gente pode chegar aqui e abrir a clarabóia. E aí está. Colocamos um reloginho. E agora vamos para o quarto. No quarto a gente fez uma mudança super importante. A gente colocou essa clarabóia aqui, que ela tem blackout, tela mosquiteira e abre. Como que é o nome da empresa disso daqui mesmo? Ai, Dometic? Dometic, obrigado. Então a clarabóia da Dometic. Muito boa. A clarabóia ajuda muito. Ela tem aqui vários ajustes. Eu posso fechar ela completamente. Uma coisa original que a gente manteve foi o ar-condicionado aqui. Esse ar-condicionado é muito bom, muito potente, a gente não quis mexer nele. Lembra que a gente não quer descaracterizar o trailer, a gente manteve ele original. Colocamos essas luzes de leitura, encapamos aqui também tudo de branco. Então ele tá todo branquinho e também com as persianas aqui blackout, então ela também tem a persiana blackout, fica tudo fechado. Outra coisa que a gente colocou aqui foi essa televisão. A gente não colocou uma antena ainda, a gente tá na dúvida se coloca antena ou não. Coloca aí nos comentários se a gente deve colocar antena, mas ela tá funcionando muito bem pela internet. Então todo lugar que a gente vai tem internet, a gente roteia o nosso celular, a gente acaba utilizando a televisão. A gente também encapou a mesa, então tem a mesa da sala aqui, que ela também é novinha, encapada, bonitinha. Bom, galera, então esse daí foi o vídeo do carmanguia mais bonito do Brasil. É lógico que se você tem um carmanguia, você fala, não, é mais bonito, e tudo bem, né, Lulu? No final das contas, Pela nossa opinião, pela nossa opinião, todos do Brasil. não sei se a gente conhece todos do Brasil, mas o nosso, obviamente que é o meu, vou falar que é o mais bonito, certo, Lulu? Então, se você gostou do vídeo, dá um like, segue a gente aí no canal, que vai ter mais coisas sobre camping, motorhome, trailer, tá bom? Compartilhe, porque o papai sempre esquece. E se alguém quiser falar, eu quero ver um trailer 540, que eu vi faz muito tempo e eu quero ver um reformado. Tá certo. Segue a gente no Facebook e no Instagram. Um abraço pra vocês, galera. Um abraço. Ai, Tchau, até o próximo vídeo.